E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre a filosofia da ciência do Karl Popper. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos são compreender a filosofia da ciência de Karl Popper e compreender o conceito de refutabilidade e seus desdobramentos. Então, esse conceito, de refutabilidade é o principal dentro da filosofia da ciência do Popper. Alguns discursos não científicos se vestem de ciência para conseguir certa legitimidade. Os discursos da religião, da política ou da filosofia, por exemplo, não são inferiores ao discurso científico, mas são de natureza diferente. Percebemos que eles extrapolam as questões da ciência, mas esses discursos se tornam desonestos quando tentam se apresentar como conhecimento científico. Mas como diferenciar uma coisa da outra? Como distinguir o que é ciência e o que é uma pseudociência? Então assim, o Popper, ele está pensando assim, como que eu vou caracterizar isso é científico ou isso não é científico? Entendendo que nós temos conhecimentos diferentes, tá ali a religião, tá a política, tá a filosofia. Não são discursos que são científicos. E tudo bem, A religião não tem que ser parte da ciência, nem a filosofia, nem nada. Mas o problema está quando alguns discursos, querem se fazer científicos para enganar a gente já, Pensando que quando a gente diz que uma coisa é cientificamente comprovada, parece que passa uma credibilidade maior, Então, quando eu pego uma ideia que pode ser errada, e revisto ela de alguns toques científicos, eu crio uma pseudociência, que não é uma ciência de verdade. Então cabe a nós, que somos filósofos da ciência, a pensar o que é necessário para que uma coisa seja científica e o que pode ser descartado enquanto ciência. Quais são os critérios que devem passar aí uma teoria para que ela seja entendida como científica? Vamos analisar alguns casos então de pseudociência. Um dos casos mais notórios é o negacionismo do Holocausto, a afirmação de que as mortes dos judeus no regime nazista não teriam acontecido. São colocados argumentos como verificar o testemunho das vítimas? Nós podemos acreditar nos carrascos? Então a gente usa argumentos do tipo assim, se eu não estava lá, eu não vi, então pode ser que não tenha acontecido, Se não tem ninguém que pode comprovar, então pronto, é mentira, Essa argumentação é anticientífica porque seleciona as evidências que quer. As que corroboram sua tese são levadas em conta, as que contradizem são descartadas. Levantar a possibilidade de que algo possa não ter existido não é um argumento suficiente, Eu não posso dizer que uma coisa não existiu só porque tem a possibilidade dela não ter existido. Uma coisa muito característica também de pseudociência é isso, escolher, teses que ajudam o que eu quero, olha, dentre vários argumentos, entre várias pessoas argumentando, demonstrando, eu vou escolher, não, essa daqui corrobora com o meu pensamento, essa daqui também ajuda. Então, eu ignoro as que podem contradizer e aceito as que vão ajudar o que eu penso, mas escuta, mas tem pessoas, mas tem foto. Mas essa foto não vale, porque não sei o que. Escuta, mas tem esse testemunho. O testemunho de aí vem um argumento que é a favor, você fala, tá vendo? Tem isso daqui, então isso daqui é verdade. A ciência utiliza argumentos contrários e a favor, A gente não pode escolher argumentação. Outro caso, é o da frenologia. Era um sério programa de pesquisa do século XIX que defendia a ideia de que as características psicológicas estariam localizadas em regiões específicas do cérebro. Além disso, considerava-se possível falar sobre a personalidade de uma pessoa apenas pela apalpação do crânio. A frenologia é entendida como uma pseudociência, pois os problemas a quais ela levantou, não se resolveram. Tampouco houve a possibilidade de sustentação empírica de suas teses. Não se comprovaram, Então, assim, existia a ideia de que, dependendo do formato do teu crânio, você teria tal ou tal personalidade, Então, só de olhar você por fora, eu vou dizer como que você é psicologicamente
falando. Isso não se sustentou, claro, né? Porque não houve uma comprovação, não houve uma relação de causa e efeitos que foi estabelecida. Foi uma hipótese, né? E a partir daí, isso também é muito característico, né? Eu quero afirmar uma coisa. Eu afirmo que, dependendo do crânio, as pessoas vão ser assim e assim. Às vezes olhavam assim, as pessoas assassinas, psicopatas, têm tal e tal um formato do crânio. Eu quero comprovar isso. E a partir disso eu vou procurar teses e argumentos que me ajudam a comprovar isso, né? Mas eu já tenho uma ideia feita do que é a coisa. Isso também é muito característico de uma pseudociência, né? A ciência ela tem que, como eu disse anteriormente, olhar todos os argumentos e não tá já preparada para defender X ou Y, né? Tem que estar preparada para, inclusive, desbancar a sua própria tese. Bom, o que pode nos dizer o Karl Popper, né, em relação às pseudociências que nós estamos vendo? O Popper ele vai criar um critério de falseabilidade. Popper chamou atenção para esse aspecto do conhecimento científico. A investigação empírica, né, ou seja, a experimentação através dos sentidos, deve ser capaz de mostrar que uma hipótese é falsa. Isso não significa que todas as hipóteses devem ser falsas. Pelo contrário, elas só podem ser aceitas depois de passarem por testes da experiência. É isso que a gente chama de investigação empírica. Eu só digo que uma coisa é científica se eu posso testá-la. No entanto, a confirmação empírica jamais mostra definitivamente a validade de uma teoria. As teorias da ciência não duram para sempre, pois existe sempre a possibilidade de que uma nova experiência a refute. O fracasso de uma teoria, pelo contrário, é definitivo, pois basta que a teoria não passe pelo teste da experiência para que ela seja refutada de uma vez por todas. Então, assim, não há por que teorias que já foram refutadas voltarem. Quando a gente fala, por exemplo, da Terra plana, né, que é uma teoria que já foi refutada. A experiência científica, o teste científico já mostrou que ela é falsa. Então não tem por que a gente voltar, né? Ou geocentrismo. Nunca, a gente não deve dizer assim, mas será que é o Sol mesmo que está no sistema? Será que não é a Terra que está no centro do universo? Não, não está, porque a gente já demonstrou que não é. Então, a refutabilidade, veja, né? O Karl Popper ele vai dizer assim, eu só vou aceitar que uma teoria seja científica se ela for passível de ser questionada, passível de ser testada. Isso que ele está falando de ser refutada. Vamos dar um exemplo, né? Eu falo assim, olha, a água, uma tese da ciência, a água ferve a 100 graus a nível do mar. Posso testar isso? Posso, né? Eu vou lá a nível do mar, coloco lá um fogãozinho, acendo, espero dar 100 graus e vejo se vai pegar e ferver ou não. Isso eu posso testar. Inclusive eu posso, vamos supor que a teoria é a água ferve a 10 graus a nível do mar. Opa, posso testar. Vou lá, coloco a 10 graus, não ferveu? Então essa teoria está refutada, ela é falsa, mas foi uma teoria científica que foi descartada. Ok, também não me cabe dizer assim, vamos ver de novo se a água... É claro que não, a gente já viu uma vez. Ok, agora, se eu falo assim para vocês, existem unicórnios transparentes que povoam o universo, mas só eu, Carolina, vejo, tá? Assim, vocês, pessoas normais, não podem ver, mas eles existem sim. Gente, eu posso comprovar se a teoria é verdadeira ou falsa? É claro que não, né? Então, assim, por não ser possível que comprove ela, então ela não é científica. Essa é uma verdade que só eu sei. Nenhum cientista sabe, só eu sei, nenhum deles chega mesmo a conclusão do que eu. Ok, então é uma teoria falsa, porque a teoria científica ela tem que ser aberta e pode ser testada por todos, justamente para ver se ela se sustenta ou não. Esse é o critério da refutabilidade. E quando o Popper diz assim, olha, as teorias científicas mudam com o tempo. É claro que sim, né? Imagina se a gente estivesse na mesma ciência do século XV. Claro que não, né? A gente vai avançando e as teorias da ciência também vão sendo descartadas e outras vão aparecendo.
Então, a gente tem a primeira atividade aí que vai justamente falar o que é a falseabilidade, né? Então, eu conversei aqui um pouquinho com vocês sobre o que é a falseabilidade para o Popper, esse critério de poder refutar, contestar, que caracteriza, né? Que vai caracterizar o que é uma teoria da ciência. Então, escreva aí sobre isso e agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram responder, né? A falseabilidade é aquela característica que toda teoria científica tem que atender, que só é científico aquele que pode ser demonstrado que é falso, aquilo que eu posso testar, ver se é ou se não é, né? Não pode ser um segredo de um ou de outro. A ciência é um campo aberto. Então, continuando, né? Como diz aqui o Popper pra gente, uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos, né? É claro, a ciência fala da natureza, a ciência fala daquilo que nós observamos, né? A ciência não fala de coisas que não podem ser observadas. Assim, uma boa teoria deverá descrever uma vasta série de fenômenos com base em alguns postulados simples, como também deverá ser capaz de fazer previsões claras, as quais poderão ser testadas. Quando, por exemplo, a gente está falando de física, a gente pode falar das 3 leis de Newton. O que ele faz, né? Ele codifica em matemática observação da natureza, né? O movimento dos corpos celestes também existe. É uma coisa que a gente pode observar, né? Eu vejo, eu sinto isso o tempo todo. Ele foi lá e codificou em linguagem matemática. E isso, claro, pode ser testado. Isso a gente pode usar como uma previsão. Depois dele, eu posso dizer assim, se eu jogo um objeto de 10 quilos
a 100 km por hora, quanto tempo esse objeto vai chegar daqui a 1000 km, que seja, né? Eu posso fazer essa previsão através da matematização de uma observação da natureza. Isso é científico. Eu posso testar constantemente, a gente faz sempre na aula de física, né? Eu testo sempre uma teoria assim que eu estou usando ela, uma fórmula, um conceito da ciência. E eu sei que todos eles vieram da observação da natureza, aquilo que pode ser visto. Não é científico quando eu estou criando uma teoria de coisas que não podem ser vistas, percebidas. Aí pode ser outra coisa, pode ser filosofia, pode ser religião, mas não é ciência. Então, continuando aqui, né? Contudo, diz o Popper pra gente, só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Então veja, é muito importante aqui na filosofia da ciência do Popper que um sistema, ele vai falar aqui, ó, sistema empírico ou científico. Ou seja, né, só é científico aquilo que é empírico. E como eu disse para vocês, essa palavra, o que significa, né? Aquilo que é testado pela experiência, aquilo que pode ser conhecido através dos meus sentidos, né? Eu fui, eu peguei, eu senti um cheiro, eu vi pelo microscópio, né? Isso que é científico. Com isso, o Popper nos diz que tudo que é científico pode ser observado pelos sentidos, experimentado pela ciência, dado que não pode ser verificado em teorias pseudocientíficas, né? Ah, eu tenho um remédio, não sei o que, mas foi testado? Não, não foi, então não é científico, né? Mas foi testado? Ah, as pessoas não querem que teste, então não existe, não é científico. Experimentar é importante porque nos permite testar uma teoria para avaliar se ela pode ser comprovada ou não. Ou seja, se a teoria pode ser refutada. Então, na história da ciência, é a história de criação e refutação, né? Quando eu era criança, eu aprendi que Plutão era um planeta. Hoje em dia, não é mais, né? Na época medieval, acreditavam que a Terra era o centro do universo. Hoje em dia, a gente não crê mais. E isso só foi possível porque as teorias puderam ser verificadas, né? Quando a gente fala de ciência, de teorias que não podem ser verificadas, não passa de boato, né? Mas não é uma coisa científica. Aquilo, não, ninguém pode saber, ninguém pode testar, ninguém pode ver. A ciência é uma coisa feita em comunidade e a comunidade testa sempre, né? Eu, Carolina, não posso dizer que uma coisa é científica ou não. Quem pode dizer é a comunidade porque ela testou a teoria. Quais são os limites, então, da ciência? Os limites dela se definem claramente. A ciência produz as teorias que são falseáveis, que serão válidas enquanto não forem refutadas. Por este modelo, não há como a ciência tratar de assuntos do domínio da religião, que tem suas doutrinas como são verdades eternas, né? Ou da filosofia, que também busca as verdades absolutas, ou seja, as verdades da religião, as verdades da filosofia não vão ser científicas, até porque elas não podem ser experimentadas, né? Não podem ser testadas em laboratório, por exemplo. O Popper defendeu que se a ciência se baseia na observação e na teorização, só se podem tirar conclusões sobre aquilo que foi observado, nunca sobre o que não foi. Existe... eu falei para vocês anteriormente, né? Existem unicórnios transparentes pelo mundo? A ciência não pode dizer isso, né? Porque a ciência só pode dizer coisas que existem. Isso vale, inclusive, para a questão de Deus. Deus existe ou não? A ciência não pode dizer isso, porque a ciência ela trabalha com coisas que existem. Eu posso dar conclusões sobre coisas que eu observo. Sobre coisas que eu não observo, não posso dizer nada. Se um cientista observa milhares de cisnes em muitos lugares diferentes e verifica que todos os cisnes observados são brancos, isso não lhe permite afirmar cientificamente que todos os cisnes são brancos, pois não importa quantos cisnes brancos tenham sido observados, basta o surgimento de um único cisne negro para derrubar a afirmação de que eles não existiram. Assim,
qualquer afirmação científica baseada em observação jamais poderá ser considerada uma verdade absoluta ou definitiva. Então a gente começa nessa contemporaneidade a pensar em ciência como uma verdade, digamos assim, temporária, provisória, provável, né? Justamente porque quando a gente olha a história, a gente percebe que a ciência vai se reformulando ao longo do tempo, né? Eu falei aqui do Newton, e Einstein, ele foi um cara que olhou a física de Newton e reformulou ela, né? Ele está falando da relatividade em relação à gravitação. Então é claro que não dá para a ciência falar assim, essa verdade é absoluta e jamais será mudada. Igual eu falei para vocês, a gente vive numa ciência contemporânea, a ciência muito diferente do que a gente tinha na Idade Antiga, na Idade Média. Justamente porque o que foi descoberto na Idade Média não foi uma verdade absoluta, assim como que a gente descobre aqui agora. Com sorte, nossa ciência vai avançar. Bom, a atividade para nós aqui, né? Segundo Popper, quais são os limites da ciência? A ciência expressa um conhecimento absoluto? Então, né, a ciência pode conhecer tudo, do que ela pode falar, do que ela não pode falar, como é a verdade científica. Faço um pequeno texto sobre isso agora com você. E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Os limites do que pode ser verificado, né? A ciência dá as verdades que são possíveis, né? Através dos instrumentos do momento, mas sempre entendendo que ela deve evoluir e ser reformulada. Vamos para a nossa revisão, então, né? A ciência, segundo Popper, pode ser avaliada não por sua verificabilidade, mas por sua falseabilidade. Uma teoria é falseável quando oferece métodos empíricos para ser testada. A ciência oferece um resultado probabilístico,
porque não tem uma visão total do mundo e dos seus elementos. Certo, pessoal? Falamos um pouco de filosofia da ciência, do Karl Popper. Espero que vocês tenham gostado e até mais!